Você sabe a diferença entre essas três palavras aqui? Lembrando que elas expressam uma ideia de poder fazer alguma coisa, saber fazer, ou ter permissão, ou conseguir fazer algo. Vamos dar uma olhada aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Souza, eu sou professor de mandarim em inglês e este canal, Maçã Souza, é meu canal sobre viagens, culturas e idiomas. E no vídeo de hoje eu quero comentar sobre essas três palavras do mandarim: hui, kei, nan. Vamos analisar como que a gente pode usar cada uma delas. Passando de uma forma muito direta e explicando rapidamente, hui a gente usa para expressar habilidade em algo. Quando temos habilidade, quando sabemos fazer alguma coisa, usamos hui. Então eu posso no sentido de ter habilidade de fazer algo. Já iremos ver exemplos de todos. Kei usamos no sentido de permissão ou não de fazer alguma coisa, ou seja, podemos fazer alguma coisa porque temos permissão ou não, ou que é uma possibilidade dentre muitas das quais a gente pode fazer. Então esse poder é nesse sentido assim. E nan é no sentido mais de conseguir, ou seja, eu posso, eu consigo, não existe nenhuma situação, circunstância que esteja me impedindo de fazer isso, porque às vezes a gente tem permissão de fazer alguma coisa, mas a gente não consegue. Então, como a gente pode tratar essas diferentes palavras, fazer uso delas? Então aqui temos hui. Hui, lembre-se, poder de... Às vezes, no português, a gente pode até usar como saber. Eu sei fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho uma habilidade. 我会说中文. 我会说中文. Neste caso aqui, estamos usando para, no caso de eu sei falar mandarim, eu posso falar mandarim. Ou seja, no sentido de habilidade, eu tenho a experiência, eu sei fazer isso, eu sei fazer esse ato de falar mandarim. Aqui eu sempre vou expressar o verbo na cor verde. E aqui temos zhongwen, certo? Que é uma forma muito geral mesmo de se referir à língua chinesa, tá bom? Então, quando você estiver conversando em mandarim, muitas pessoas vão usar essa expressão. Ou vão perguntar para você, 你会说中文吗? Você fala chinês? Eu falo chinês, 我会说中文. Um outro exemplo, 我会踢足球. Então, ti é o verbo aqui no caso. No português a gente usa o verbo jogar. Eu jogo bola, certo? Ou eu chuto bola. Aqui no chinês, então, eles usam ti, que é um verbo que expressa chutar. Então, 我会踢足球. 足球. Lembre-se que quando estiverem pronunciando as palavras e frases, pronunciar corretamente os tons. Então, cada um desses sinais aqui, na verdade, são os tons do mandarim. E é preciso pronunciá-los de forma correta, certo? Agora, kei é no sentido de permissão. Por exemplo, você pode chegar numa porta, abrir a porta e tem alguém ali dentro e você perguntar 我可以进来吗? Então, essa expressão significa, eu posso entrar? 我可以进来吗? E a pessoa lá dentro pode permitir ou não que você entre, certo? Uma forma educada, inclusive, às vezes, obviamente, você vai entrar no lugar e por respeito você faz essa pergunta. Então aqui temos kei, poder. É uma das maneiras mais comuns de usar poder. Mas também no sentido de possibilidades. Por exemplo, 你可以去公园看水豚. Ou seja, eu estou... Aqui no caso a frase significa você pode ir parque ver capivara. Então temos dois verbos aqui, 去 que é o verbo ir, 看 que é o verbo ver. 公园 parque, 水豚 capivara. Então, desta forma, essa frase pode ser interpretada como uma sugestão. Por exemplo, você está conversando com seu amigo e você fala assim: 我真的想看一个水豚，但是我不知道在哪里可以看。朋友，没关系，你可以去公园看水豚。妈妈，我可以去公园看水豚吗？当然可以吧，你已经20岁了吧？
你什么都可以。Oh, 好的，谢谢妈妈。Mais um exemplo. 不可以游泳，不可以游泳. Então você vai lá na praia e tem uma placa dizendo que é proibido nadar. Não está escrito necessariamente proibido nadar, mas tem o símbolo. Então a gente pode dizer que 不可以游泳. Ok, 不可以游泳. Talvez, 可能你会游泳. 你会游泳吗？我会游泳. Muito embora às vezes eu fique com medo de nadar, eu tenho um pouco de medo. 但是我会游泳。但是如果我去这个地方，我不可以游泳，因为有一个牌子说不可以游泳。É proibido nadar, não é permitido, é perigoso. Não nade, 不可以，不可以。但是可能你会, talvez seja um nadador profissional, 你会游泳，但是在这个地方你不可以游泳，明白吗？明白？能，现在能，所以他不能跑步，他不能跑步。Então nosso amigo aqui quebrou a perna, correto? Nosso amigo quebrou a perna, então 他不能跑步。Mas ele pode correr, 他可以跑步。但是他不能. Ele até pode correr, mas se ele for tentar correr, ele não vai conseguir. Então, esse não, acho que se aproxima mais do conceito de conseguir. E também temos, por exemplo, 我不能打开, 我不能打开. Então, tem aquele vidro, certo? E ele não consegue abrir aquele vidro, certo? Por mais que você possa e talvez você saiba. Talvez esse jovem com a perna quebrada seja um corredor profissional, mas por ele ter quebrado a perna, ele não pode, ou seja, 他会跑步, 他可以跑步, não existe uma lei que o proíba. 但是他不能跑步, porque ele quebrou a perna. 他不能打开, 因为可能他不会打开, 我不知道. 但是他可以打开, 他可以打开, 对吗? Ele tem, ele pode, ninguém impediu ele de abrir. Ele está tentando abrir, 但是他不能打开。有一个情况不让他打开, certo? Você pode falar 我打不开, ou seja, você pega o pu e coloca no meio do verbo. Então essa é uma forma muito comum de expressar essa impossibilidade de ação também, mas depois fica para um outro vídeo. O rapaz tocando violão. Neste caso aqui, se aqui eu quero falar que ele sabe tocar violão, qual dessas palavras vocês acham que ele usaria? Pause o vídeo e tente responder. Então, o que colocaram? Se aqui eu quero falar que ele sabe tocar violão, ele toca violão, qual expressão eu uso? 他会弹吉他, 他会弹吉他, certo? Então ele toca violão. Ok? 吉他, violão. Agora, se ele está numa biblioteca, 因为如果你在一个图书馆里，你不可以做声音，可能不允许，因为有别人他们在学习，所以不可以，对吗？可以, certo? Porque não expressa o ato de conseguir ou não alguma coisa, no caso de fazer a ação, de poder fazer uma ação ou não, certo? Mas mais nesse caso de conseguir. Veja como as palavras, elas... É engraçado isso, porque as palavras, elas não têm uma tradução direta de uma língua para outra. Então, uma palavra do mandarim pode significar diferentes palavras na nossa língua ou depender da circunstância. Então, qual é a melhor forma da gente aprender uma língua nesse caso, observando esses exemplos? É através do processo de aprender como fazer o uso de cada uma dessas palavras na própria língua. E por fim, por exemplo, em que caso a gente poderia usar não? Onde é uma circunstância, uma condição onde é impossível o cara tocar o violão. Ou seja, aqui, o violão está no concerto, então, 他不能弹吉他. Então, ele não, lembre-se, 不能, não, conseguir, poder, 弹, tocar, no caso, violão, 弹吉他. 他们在修他的吉他, 对不对？如果他们在修他的吉他
他不能弹吉他。但是如果他在图书馆，他也不可以弹吉他。但是如果他在一个地方什么都可以做，可以弹吉他，他的吉他可以用，他们不再修他的吉他，那没关系，他可以弹吉他，因为他会弹吉他，所以没问题。Essa foi a diferença de uso entre essas três palavras. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, sugestão de vídeo sobre explicações de outros conceitos do mandarim ou de outras línguas, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos sobre idiomas, culturas e viagens. E deixem também aquela curtidinha no vídeo. 非常感谢，拜拜了。